E agora nós vamos falar sobre temas muito importantes para a sua saúde. Nós vamos falar, por exemplo, sobre anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar. Qual a importância da gente esclarecer todos esses assuntos? Quem vai falar com a gente é quem entende, a nutricionista da Assembleia Legislativa, Camila Caiado. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Tudo bem, Jordevar. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. É um tema realmente muito importante, de muita relevância da gente trazer aqui no Bom Dia. Olha, às vezes a gente fala nesses temas, as pessoas pensam, mas isso é muito restrito. É restrito ou é uma coisa muito séria e ampla? É uma coisa muito séria e ampla, não é tão difundido, nem tão divulgado e não acontece de forma tão escalonada como hoje a gente tem, por exemplo, as doenças relacionadas ao ganho de peso, né? Como a gente tem a obesidade, mas é uma doença muito grave, são doenças muito graves e que precisam de muita atenção. São doenças, Jordevar, e você que está em casa, que precisa de um olhar muito atento, porque ela começa a dar sinais ali na segunda fase da adolescência, já no começo da vida adulta. Então precisa de um olhar... Fala da anorexia. Da anorexia e da bulimia. Qual que é a diferença? A anorexia, ela começa geralmente com um distúrbio de visão. A pessoa se vê, se olha no espelho e ela se enxerga com mais peso, com uma imagem corporal alterada. Ela se olha e se vê maior do que ela realmente está. Ou então ela se enxerga como ela está, mas ela nunca está satisfeita com aquela imagem que ela enxerga. Ela sempre acha que ela tem que emagrecer um pouco mais, e ela começa a fugir de comer em público, ela passa a não comer mais em família, ela começa a excluir grupos alimentares, de repente essa pessoa se torna vegetariana, depois ela se torna vegana, depois ela deixa de comer açúcar e ela começa a fazer uma alimentação extremamente limpa e a família começa a desconfiar, comer excesso de líquidos que não tem nenhuma caloria. E ela vai perdendo peso, sentindo muito frio. E a bulimia? A bulimia, a pessoa geralmente tem um episódio de compulsão alimentar. Geralmente a pessoa não está com baixo peso demais, embora ela possa ficar com baixo peso por causa da série de episódios de bulimia, mas ela come em excesso, ela tem um episódio de compulsão. A gente tem que lembrar que a compulsão é diferente do exagero. O exagero é você ir numa pizzaria e comer bastante. O exagero é você abrir uma caixa de chocolate e comer ela inteira. Todo mundo faz um episódio de exagero de vez em quando. Eu já fiz, você provavelmente já fez aí também. Não é uma coisa muito legal, mas todo mundo faz de vez em quando. A compulsão, ela é uma coisa incontrolável. Você come tanto, você não pensa no que você está comendo, na quantidade que você está comendo, você só come. Você come tanto que você começa a ter episódios gástricos logo após esse episódio. Você come tanto que te dá vontade de ter uma êmese, você fica com vontade de vomitar. E aí, logo após esse episódio de compulsão, geralmente a pessoa tem uma purgação. Ela faz um vômito. Mas não necessariamente a bulimia tem que ser por êmese. Ela pode ser por ir na academia no outro dia e ficar horas na academia porque ela comeu demais no dia anterior. Ela pode ser através do uso de laxantes e diuréticos. Ela pode ser também através de jejuns prolongados. Então, no final de semana, a pessoa come demais, na segunda e na terça ela não come nada ou faz dietas extremamente restritivas e líquidas. Tá. A e família isso anda na moda, né, isso. Jordevar? É verdade. A família percebendo isso, no caso da anorexia, da bulimia, o que fazer? É muito importante que tanto um transtorno quanto o outro seja tratado de forma multidisciplinar. Você vai precisar envolver médicos, endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos
e nutricionistas. Precisa de toda uma equipe envolvida para tratar esses transtornos. Os desdobramentos, eles não são bons em nenhum dos principalmente nos casos de anorexia. E o andamento pode levar, inclusive, à morte. E a gente tem também o transtorno dismórfico corporal, que é quando a pessoa vê no seu corpo algum defeito e ela não consegue sair da imagem desse defeito. A gente vê muito, né, essas pessoas que transformam seu corpo com cirurgia plástica ou que ficam horas e horas e horas ali dentro da academia, de 3 a 8 horas por dia gastando tempo, que antigamente era chamado de vigorexia, né? A gente já ouviu falar muito sobre esse termo, ou que fazem sucessivas plásticas. Isso também é um transtorno e também precisa de cuidado e atenção, e também levam as pessoas a dietas e também levam as pessoas a cometerem coisas que não são legais com o próprio corpo, inclusive automutilações, e que também precisa de uma atenção de uma equipe multidisciplinar. Olha, são temas muito importantes. Eu quero, inclusive, trazer esse tema de volta. A gente pode, inclusive, voltar a discutir isso, porque eu sei que tem muita gente com dúvidas, muito preocupada com isso e deve ficar mesmo. E a Camila Caiado, toda semana ela está aqui com a gente. Semana que vem vai falar de osteoporose, mas a gente vai voltar nesse assunto, com certeza. Camila, obrigado mais uma vez pela sua contribuição com a gente. Obrigada, Jordeva, eu agradeço a você e a você que está em casa, e fica aqui a sugestão para a gente trazer os temas separadamente. Um dia a gente falar só de anorexia, um dia a gente falar só da bulimia, porque eu acho que são temas muito importantes, de muita relevância, e a gente tem que cuidar dos nossos jovens, prestar bastante atenção neles, porque hoje, por conta das redes sociais, né, existe uma cobrança, né, uma mais-valia do corpo perfeito, da vida perfeita, uma busca incessante para ter aquilo que é inatingível. E os nossos jovens ficam com a impressão de que aquilo é muito fácil de ser conquistado. E muitas vezes é só com o uso de muito inteligência artificial, de muito aplicativo, e que aquilo não é tão fácil assim de ser conquistado. Muito obrigada a todos vocês e até terça-feira. Com certeza. Obrigado pela sua participação. A gente vai